aí, pessoal, tá começando mais um Taoricast. Aqui é o Vitor e no episódio de hoje temos o prazer de receber ela, uma talentosa yoga terapeuta. Mas antes de vocês conhecerem ela, bora falar dos nossos patrocinadores e vamos começar pela Fitofórmula. Vocês já sabem que a Fitofórmula fabrica as fórmulas chinesas há mais de 16 anos. As fórmulas chinesas da medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? O QR Code está aqui em cima ou entra em fitoformulanatural.com.br. Não conhece da medicina tradicional chinesa e quer usar as ervas? Desce o site da Fito, tá bom? Que lá tem blog, tem vários artigos sobre a medicina tradicional chinesa, tá? Se você não conhece, vale a pena conhecer. Vale lembrar que a gente sempre indica você a procurar um prescritor dessas fórmulas. Então, você vai acessar o Guia Natural Saúde, o QR Code está aqui em cima, ou entra lá no Instagram deles, que aí você vai achar um prescritor dessas fórmulas mais perto da sua casa. O prescritor vai fazer a prescrição certinha, e aí você vai lá no site da Fitofórmula e garante as suas fórmulas. E para a gente encerrar os nossos patrocinadores, a gente tem o Espaço Taori, que é esse espaço maravilhoso que a gente grava o nosso podcast. Aqui você consegue fazer o seu evento, fazer o seu curso, aula, gravar o seu curso, gravar a sua aula ou gravar o seu podcast. Quer saber mais? Entra aqui no QR Code ou acessa o spacotaori.com.br e vem fazer do seu curso, da sua aula, do seu evento ou do seu podcast um sucesso. Falei tudo, agora bora começar o nosso episódio, hein? Nossa convidada tem uma trajetória inspiradora, dedicada à saúde e ao bem-estar, não apenas para si mesma, mas também para seus inúmeros clientes e alunos. Com uma abordagem integrativa, ela se destaca na orientação de pessoas rumo a um estilo de vida mais consciente, saudável e equilibrado. Tô precisando, hein? Tô precisando. Eu vou virar aluno dela, eu tenho certeza disso. Vamos discutir como o yoga pode ser uma ferramenta poderosa no combate à ansiedade, no gerenciamento da exposição excessiva ao uso de telas e como ele nos auxilia no processo de autoconhecimento. Isso mesmo, bora falar de yoga com ela, com a Tamires Maria. E aí, Tamires, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês hoje. Muito feliz de ter você aqui, viu? Tava lá, quando eu fui ver seu perfil, falei, não, preciso dela no Taoricast e vou falar um negócio pra vocês. Primeira vez dela no podcast, não é? Primeira vez na vida. Então estamos abrindo esse novo caminho pra ela, que vai vir muitos, viu? Exato. Mas que bom, então, que a gente é o primeiro. E bora falar que eu quero saber tudo de yoga, tá? Porque a gente já trouxe várias pessoas pra falar sobre terapia integrativa. Primeiro, yoga é uma terapia integrativa. Ou não? Não. Então me conta. Vamos começar assim, então. Por que não é uma terapia integrativa? O yoga, ele é uma filosofia, né? E dentro dessa filosofia existem diversas práticas. Por isso, a palavra integrativa, ela se encaixa. Entendi. Mas não que ela seja uma terapia integrativa. Entendi. O yoga, na verdade, ele é uma filosofia de vida. E dentro dessa filosofia, nas escrituras, existem diversos caminhos e possibilidades que você tem para lidar com as questões diárias, cotidianas, principalmente agora, né, nessa era super ansiosa. E aí você tem diversas ferramentas que você pode usar. Então, a palavra integrativa, ela se encaixa. Porém, Entendi. não é uma terapia integrativa. Perfeito. Ó, já começamos com esse ensinamento. Adorei. Agora, bora começar de vez. Me fala como é que começou a sua trajetória com o yoga, que é importante, o yoga. E aí me conta, quero saber de tudo. Como é que começou? Bom, vou me apresentar. Meu nome é Tamires Maria, eu tenho 29 anos. Eu já estou nesse caminho do yoga há uns 5 anos ou mais, um pouquinho mais. E eu acho que eu comecei porque eu precisava, muito. Bom, vou ter que voltar um pouquinho, vamos lá. Tudo começou porque eu tive uma crise de ansiedade com mais ou menos uns 21 anos. E aí começou a minha busca, porque eu achei inaceitável quando eu entendi o que tinha acontecido, né? Depois que passou. E eu lembro que eu falei, não, eu não vou aceitar, continuar. E aí eu comecei a fazer terapia, comecei a buscar ferramentas. Na época eu era fumante, fumava cigarro regularmente. E, enfim, também para tapar uma ansiedade, lidar ali, né, com os desafios do dia. Era um momento de escape que eu tinha.
Trabalhava no ambiente corporativo, estudava ciências contábeis na época. Então, eu tinha muitos fatores estressores, né, para o meu dia a dia. E aí, nesse período, eu decidi parar de fumar. E aí foi a época que eu mais fiquei ansiosa, porque eu precisava lidar com o vício, eu não sabia o que colocar no lugar, porque eu era sedentária, enfim, vivia ali para o mundo corporativo. E aí eu fiz uma transição, né? Fui parando aos poucos. E aí, quando deu um ano mais ou menos que eu tinha parado, eu já estava muito ansiosa ainda. E aí eu fui e fiz, vou fazer uma prática de yoga. Não sabia o que era, conhecia pouquíssimo do assunto. E aí foi dessa primeira. Nessa primeira, já foi. Eu já senti, falei, tem alguma coisa aqui que me chamou, vou investigar. E aí comecei a praticar todos os dias, às vezes praticava 2 vezes por dia. Nossa. Em dias que eu estava muito ansiosa, eu praticava de manhã e à noite, comecei a me aprofundar, comecei a procurar professores, mentores, e aí fui fazer uma formação, e aí fui caminhando, e aí isso já fazem 5 anos, e transformou a minha vida. E aí, a partir do momento que transformou a minha vida e eu quis estudar sobre, eu pensei, as pessoas precisam conhecer isso, né? As pessoas precisam ter esse acesso, né? Eu me considerava uma pessoa tão estressada no meu dia a dia. Eu lembro, assim, de chorar de estresse e não ter ferramentas para lidar com aquele estresse. E aí, com o yoga trouxe uma vasta possibilidade, assim, de coisas que eu podia incluir no meu dia a dia, de tipo, olha, se você fizer tal coisa de manhã, você vai se sentir melhor durante o dia inteiro. Se você fizer tal coisa antes de dormir, e aí foram nessas coisas que o yoga foi trazendo muita qualidade de vida. E aí foi quando eu falei, eu vou levar isso para o maior número de pessoas possíveis. Caramba, e aí você foi fazer curso? Aí eu comecei a fazer formações de yoga, só que eu também fui passando por outros caminhos, né? Eu também sou yoga terapeuta e formada em yoga massagem ayurvédica. Também me dediquei bastante tempo e estudos, né? Formações, que o nosso corpo ele é como se fosse um HD, né? Ele vai registrando nessas camadas, nessas couraças, traumas, emoções, e a yoga massagem também é uma maneira de liberar uma filosofia unindo outra para fazer a mesma coisa. Sim. Né? Trazer qualidade de vida, bem-estar, para a gente ter conforto para viver bem aqui dentro desse corpo. Sim, esse segundo que você falou, a Yoga massagem ayurvédica. Isso, ela é essa massagem que você comentou agora, não? A yoga massagem ayurvédica. Como é que ela funciona? É uma técnica que trabalha com os pés e com as mãos. Então, é uma técnica forte, que trabalha... Como eu vou explicar? Não dá para comparar, por exemplo, com uma massagem relaxante, porque a pessoa não relaxa no primeiro instante. Para acessar mesmo, através do corpo, emoções que estão ali enrijecidas, né? Eu sempre falo, um corpo rígido, ele também já nos conta um pouquinho sobre a rigidez da psique daquela pessoa, né? Então, a massagem, ela é forte justamente para isso, porque através da pressão, dos alongamentos, da compressão, você vai acessando essas camadas e liberando. E aí, durante a sessão, a gente respira muito, que também é uma forma de limpar, de liberar, de oxigenar. E aí, enfim, é possível acessar questões emocionais muito enraizadas. E aí a pessoa entra num processo ali, então não é uma massagem, é uma terapia corporal. Inclusive, ela foi mundialmente conhecida como yoga massagem ayurvédica e hoje está mudando para terapia. Justamente para não confundir com uma massagem comum, porque tem gente que só quer uma massagem e tá tudo bem, né? E aí a pessoa, yoga massagem ayurvédica eu vou fazer. Aí chega lá, acessa várias coisas e fala, eita, eu não vim para isso. Então a gente mudou, é uma terapia corporal, mas com a mesma finalidade que o yoga tem, né? Que é purificar o corpo, limpar, oxigenar, respirar. A gente respira muito durante a sessão. Então, é justamente yoga massagem, porque une a filosofia do yoga, que é super tradicional na Índia, mas a massagem também é super tradicional na Índia. Então, une essas duas ferramentas e aí se torna uma ferramenta incrível. Olha, eu tô cheio de perguntas. Tá. Eu tô cheio de perguntas. Esse episódio é aquele episódio que vocês já sabem. Que o convidado fala, e eu só pergunto. Porque tem episódio que o pessoal fala, nossa, mas você nem falou. Eu falei, mas é porque eu tava cheio de dúvida, aí eu nem falo. Você falou que
Faz uns 5 anos que você começou, é isso? Isso. Tá, então a gente pode dizer que foi um pouco antes da pandemia. Um pouco antes da Isso. pandemia. E aí eu queria saber como é que foi o seu trabalho na pandemia. E aí, como é que a yoga ajudou na pandemia? Porque, né, pandemia, ansiedade, acho que não teve uma pessoa que não estava ansiosa ali de ficar dentro de casa, né? Exatamente. E até quem fazia atividade física ficou sem fazer, Ah. porque não podia correr nas praças, né? Uhum. Rua e tal, academia fechada. E aí o yoga, inclusive, se popularizou muito, porque é uma prática que Nossa. você pode fazer em casa, né? E aí, no meu caso, como foi no começo, eu ainda pensava assim, nossa, ainda bem que eu conheci o yoga antes da pandemia. Porque eu praticava várias vezes no dia, às vezes. Sim. Porque eu pensava, meu Deus, eu preciso movimentar o meu corpo, eu preciso desenrijecer, né? Tirar essa rigidez toda. Então, foi uma época, a pandemia foi uma época que o yoga online cresceu muito, 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 exponencial, assim, muitos professores conseguiram fazer um trabalho lindo, inclusive ofereciam aulas gratuitas para ajudar a população que precisava de Sim. yoga, né? Nessa época, eu ainda estava muito focada nos meus processos, porque como Entendi. foi muito no comecinho para mim, eu ainda não estava profissionalizando, mas eu Uhum. estava passando pelos meus processos para que em algum momento eu pudesse profissionalizar. Porque é isso, né? A gente só pode oferecer para o outro aquilo que a gente tem para nós primeiro. Exatamente. Então, eu agradeci muito, assim, o yoga ter vindo antes para minha vida, antes da pandemia, porque fazia pouco tempo que eu tinha parado de fumar, inclusive contrariando todas as expectativas, até as minhas. Eu sempre, na época eu já falava, meu, eu acho que se não fosse o yoga, eu já tinha voltado. Porque eu fumei por 13 anos. Então, Nossa. ele foi uma muleta mesmo, de tipo assim, vai ser minha âncora, vai me trazer de volta toda vez que eu quiser voltar ou me sentir mais fraca, porque o vício, ele faz isso, né? Ele fica puxando a gente. E o yoga foi uma ferramenta que me ajudou no momento mais difícil da minha vida, que foi parar de fumar. Olha só. E aí, já na parte na jornada profissional, como a gente já está falando desses desafios, na jornada profissional, teve mais algum, assim, desafio? Como é que foi que você superou? Tem algum caso assim que você pode comentar pra gente? Eu acho que não só pra mim, mas eu percebo isso mesmo depois que eu me aprofundei, que eu conheci muita gente do caminho já. Eu acho que são os estereótipos. É um Vamos desafio falar passar sobre por isso. isso, Aham. porque existe um estereótipo, né? Se você é professora de yoga, você tem que ser de determinada maneira. E no começo, assim que eu saí da formação e que eu fui conhecendo, eu acho que eu tentei me encaixar dentro desse estereótipo, né? E aí não me fez bem, óbvio. Quais seriam, né? Tem vários estereótipos, mas assim, quem pratica yoga, professor de yoga tem que ser manso, tem que falar baixo, é namastê, né? Tem coisas que eu tô dentro, tipo, não fuma, não bebe, né? Não sai à noite, eu tô dentro desse, mas dos que eu não estava, eu ainda queria, né, pertencer, ainda ficava tentando me encaixar, né? Então, eu acho que o primeiro desafio foi isso, tentar quebrar isso de que você precisa estar dentro do estereótipo. Sim. E eu sei que muitos professores passam por isso. E, gente, não existe estereótipo nem para professor, nem para praticante. Não existe isso. Arrasou. É só ser professor e praticante. Exato, sabe? É só praticar. A gente, Sim. claro, né? Nós, seres humanos, precisamos pertencer a grupos. A gente tem essa necessidade. Sim. A gente quer encontrar pessoas parecidas com a gente, entra num grupo e quer pertencer, né? Isso a gente faz a vida inteira. Desde a época da escola, a gente vai mudando os nossos grupinhos, Verdade. mas vai pertencendo a algum. Aham. E não é diferente quando a gente começa nesse caminho, né? E aí, inclusive, com essa era de parecer ser no Instagram. Aham. Então, nossa, você entra no perfil de um professor de yoga, você espera que ele seja de determinada forma. E eu acho que é isso, não se render a isso, não tem essa necessidade, sabe? Eu acho que ser autêntica, entregar o que você tem mesmo, o que você acredita já é o suficiente. Acho que é isso. Sim, já tá ótimo, né? Vamos falar de polêmica? Vamos entrar nessa parte de polêmica? Vamos. Juro que, olha, assim, nem é polêmica, gente, nem é polêmica, vai. Primeiro, um que eu acho que a gente nem pode considerar polêmica porque tem preconceito com quem pratica yoga? Tem.
Tem super E preconceito. por que tem? Por que você acredita que tem esse preconceito? É porque tem preconceito com tudo. Aí você... Todos os nichos. Todos os nichos. Todos os nichos profissionais, de estilos musicais. Em qualquer nicho que você for, vai ter alguma coisinha ali que vai ter um estereótipo, um julgamento. E isso vem até de o preconceito, ele vem de um pré-conceito. Então, às vezes, a pessoa nem conhece, não sabe o que é, não entende, mas já tem o seu próprio julgamento. Sim. E isso fala para os outros, fala para o coleguinha, e aí se populariza, né? E aí aquilo nem é verdade. Exatamente. Então, existe sim preconceito. Eu vim de uma história que eu não conhecia pessoas que praticavam yoga. E aí, realmente, né, as pessoas acham que realmente é todo mundo muito zen. Pensa, meu Deus, eu nunca vou poder praticar, porque eu não consigo ficar quieta, porque eu não consigo ficar meditando e tal. Mas o yoga, ele é para essas pessoas mesmo. As pessoas que não conseguem, o yoga é para essas pessoas. Né? Porque é justamente para exercitar, né? Sim. Então, eu acho que, independente do nicho, sempre vai ter preconceito, julgamentos e tal, mas eu acho que é porque existe um estereótipo e uma coisa que a gente vê sempre que a gente para assistir alguma coisa, é que se você for assistir uma série, sei lá, eles estão sempre ridicularizando o yoga. Né? Tem várias séries que nem são de comédia, mas na hora que aparece alguém praticando yoga, é uma sátira, é uma coisa engraçadinha. Ou, tipo, tem uma pessoa ali fazendo uma postura e logo em seguida ela está sendo escrota. E aí fica aparecendo. A pessoa que não conhece, não entende, ela assiste aquilo e fala, nossa, então todo mundo que faz yoga é assim. Acredito que seja por conta disso. Mas, com certeza, devem ter muitos outros fatores. Sim. E aí, o que eu queria saber é, confundem com religião, yoga? Confunde. Existem muitas linhas de yoga, né? Muitas escrituras, muitos ensinamentos e algumas linhas de yoga realmente elas usam seus gurus, seus mestres, né? E muitas vezes as pessoas vê o nome e acham que está idolatrando aquela simbologia ou algo assim. Mas o yoga ele não é uma religião. Ele é uma filosofia que traz a espiritualidade dentro dela, mas não com um cunho religioso, né? Tanto que eu sou professora de yoga integral e é um yoga muito devocional. A gente faz oração, preces, né, durante a prática, mas não que eu esteja devocionando uma figura, né? Eu posso estar só agradecendo a própria espiritualidade, a existência, a gente chama de consciência, né, que é essa inteligência superior, mas justamente por conta do preconceito e por não ter informação. As pessoas acham que e é uma pergunta que eu recebo sempre, inclusive no meu Instagram. Ah, mas é religião? Eu sou evangélica, eu posso praticar? Uma coisa... Tem nada a ver com a outra, uma gente. coisa não tem nada a ver com a outra. Perfeito. Você pode ser de qualquer religião e praticar yoga todos os dias, que... Pelo contrário, inclusive, você vai estar trabalhando a sua religião, a sua espiritualidade com o yoga. Porque a gente entende, né, na Bíblia, nas Escrituras, fala que a gente precisa cuidar do templo de Deus. Qual seria o templo de Deus? O primeiro templo. É o nosso corpo. Então, o yoga, ele sim, essa ferramenta de você conseguir... E aí, o que o Hatha Yoga, que é o yoga do tapetinho, faz? Ele purifica, ele limpa, né? Você respira mais, automaticamente as suas células vão trabalhar melhor. Então, não é religião, mas você pode cuidar desse templo que é sagrado, que é divino, que é o seu corpo através das práticas de yoga. Seja o Hatha Yoga, seja pranayama, que são os exercícios respiratórios, seja através da meditação. Arrasou. Tirou uma dúvida aqui, ó, perfeita, que eu tenho certeza que muita gente devia ter, até tu falou que a galera manda, né, no teu Instagram, né, perguntando se é religião, se eu posso, né? Não, até os próprios mantras, né, os mantras, eles falam de algumas divindades, né, sei lá, fala de Shiva, Ganesha, e as pessoas pensam, nossa, não posso ouvir esse mantra porque vai estar contrariando a minha religião, e não é, são apenas simbologias para falar do mesmo Deus. Perfeito. Exatamente. Bora para mais uma? Prometo que é a última, hein? Rola muito, às vezes, de argumentarem que o yoga, especialmente em países ocidentais, tem sido excessivamente comercializado, perdendo seu foco, né? E aí eu queria saber
Qual a sua opinião sobre? Você acha que está acontecendo isso mesmo? Está sendo mais comercializado em países ocidentais? Essa pergunta, ela volta lá para o desafio que eu não falei, né? Que você falou qual foi o maior desafio da carreira. Isso é um desafio também para os professores de yoga, bom reforçar, porque foi para mim também. E acaba sendo, não só nos países ocidentais, para falar a verdade, na própria Índia, né? Hoje, se você for lá fazer uma formação de yoga, o yoga que eles ensinam é o yoga comercial, porque o yoga virou um produto. E ele é, Como a maioria das coisas, né? Gostem ou como a não. maioria, tudo, né? É tudo, né? Assim, na verdade, a gente não pode ignorar nenhum dos fatores, que é o yoga, ele é sim um caminho espiritual, apesar de ser usado hoje como um produto e muito mais como posturas, né? Porque quando você, se eu falar pra você agora, o que é yoga? Qual a primeira imagem que vem na sua cabeça? Pode falar mesmo? Pode. Tapetinho e com a mãozinha assim, ó. Perninha de índio com a mãozinha assim. Pra todo mundo. E não é Ai, isso. gente, ficou muito chato agora. Mas ainda bem que é pra todo mundo. Exato, pra todo mundo. Você fala assim, pense em yoga. A primeira coisa que a pessoa pensa é, Ai, olha aí. tô ali em meditação. E não é isso. Ainda assim, né, apesar de ser uma filosofia, é muito utilizado como um produto. E o que vende mais? Eu trazer uma espiritualidade aqui, trazer um autoconhecimento, ou eu pegar e colocar uma postura bem bonita num tapete, uma pessoa de ponta cabeça, e aí a pessoa vai olhar e falar, tem muita gente que quer ser desafiado por aquilo e fala, nossa, eu quero fazer isso. E tá tudo bem, por quê? Eu cheguei no yoga também, e eu só fazia o hatha. Postura, postura, alongamento, parava 2 vezes para fazer yoga no tapetinho ali, e aquele era o momento da minha prática de yoga. E assim se popularizou. E aí, para voltar para não perder o fio, que é isso de ser um produto, a gente não pode ignorar de que é sim um caminho espiritual, as escrituras falam isso, mas também virou o trabalho de muitas pessoas, o ganha-pão de muitas famílias, né? Então, sim, não pode perder o fio de, tipo assim, eu comercializo isso daqui como uma caneca e é só isso, né? Que tem muito também o yoga que é só postura, que não aprofunda e que eu só quero vender, 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 vender. Mas também não tem como falar que tá errado, porque é o trabalho das pessoas também. Eu acho que o que funciona é o meio do caminho para tudo. Então tá, eu trabalho com o yoga, que é um caminho espiritual, e esse é o meu ganha-pão. Como que eu faço isso de forma profunda para não entregar só superficialidade ou só quero vender e ganhar o meu dinheiro com isso, né? Eu acho que para o que a gente vive hoje não tem como fugir, mas também não tem como falar que está errado, né? Eu acho que precisa encontrar o meio do caminho para que não seja errado, porque a partir do momento que eu tô aqui usando uma filosofia, ignorando todos os princípios éticos e tô vendendo, gente, aprendam a ficar de ponta cabeça loucamente aqui. E eu não tô falando para essas pessoas, gente, o yoga na verdade, ele é isso, isso e isso. Não gosto de usar a palavra certo e errado, porque a gente não sabe a realidade a gente não pode falar que é certo e errado algo que a gente nem conhece a realidade, né? Mas nesse sentido, eu acho que o yoga, sim, virou um produto. Vende-se yoga que nem vende-se caneca. Mas que essa pessoa que está vendendo esse yoga aprofunde para as pessoas o que ele realmente é. E aí tá tudo certo, né? Não só venda, né? Não só venda por vender, porque precisa ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro todo mundo precisa. Mas com qual custo? Você está colocando os princípios éticos e morais dentro disso? É uma coisa que eu pensei muito recentemente, é assim, quem mais precisa de yoga? Todo mundo precisa de yoga. Mas quem mais precisa são os professores. Porque você só oferece pro outro aquilo que você tem para você. Então, se você não está com o seu sadhana, que é a sua prática espiritual, né? Se você não faz o seu hatha ali, se você não faz as outras vertentes do yoga, como é que você vai ensinar isso? Sabe? Se você não segue os princípios éticos e morais, como é que você vai passar isso para frente? Então, eu acho que, independente de ser um produto ou não,
como você comercializa isso que você faz? Porque não tem um problema, né? Eu acredito muito no que o yoga faz. Transforma, porque foi a minha transformação. E eu quero entregar isso para as pessoas e isso virou o meu trabalho. Não vejo isso de uma forma negativa. Só que vão ter nuances, raízes mais profundas que precisam ser investigadas. E você precisa, para tudo que a gente faz na vida, a gente precisa ter um propósito, né? Qual o seu propósito ao vender esse produto que se tornou o yoga? Se for só ganhar dinheiro, pelo amor de Deus, vai vender outra coisa que você vai ganhar mais dinheiro ainda, inclusive. Sim. Porque eu nunca vi ninguém enriquecer vendendo yoga. Então, se for só para ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa. Agora, se você tem um propósito mais profundo de filosofia, de entregar valor para a vida das pessoas, aí não tem problema, né? Inclusive, isso também não é uma verdade absoluta, é a minha maneira de enxergar. Deve ter muitos outros professores que pensam outras coisas a respeito. E tá tudo bem. Sim. Mas, no meu ponto de vista, virou um produto e não necessariamente isso é um problema. O problema é o que você faz com o seu produto. Entendi. Perfeito, perfeito. Eu quero saber também por que a prática do yoga se tornou tão importante e relevante nos tempos modernos agora. Porque a gente vê mais gente agora praticando, a gente vê mais gente falando sobre do que até um tempo atrás. Acho que pode-se dizer, até antes da pandemia a gente não escutava muito, né? E aí depois, como a gente já comentou agora, sobre a pandemia ter ajudado um pouco mais, né? Agora cada vez mais está sendo falado. E o que você acha que foi? Como foi esse movimento? Depois da pandemia, teve esse boom do yoga mesmo, justamente porque era uma prática muito acessível para as pessoas fazerem em casa. Porque tem isso, né? O yoga, para você começar a praticar, você não precisa fazer um grande investimento. Não necessariamente você precisa nem comprar um tapete de primeira. E aí isso possibilitou que muitas pessoas durante a pandemia praticassem. E aí, hoje em dia, se fala muito mais de yoga do que nos últimos 3, 4, 5 anos, né? Então tá muito mais popular. Ainda assim, se a gente tirar só do nicho do yoga, também nunca se falou tanto em saúde mental. Nunca se falou tanto em fazer terapia. Então, o yoga ele está atrelado a essas ferramentas que trazem qualidade de vida. Então, eu lembro também que quando eu comecei com as minhas crises de ansiedade, não se falava em fazer terapia igual se fala hoje em dia. Não se falava de praticar yoga como se fala hoje em dia. Então, o boom veio com a ajuda da pandemia, mas também porque a gente está passando por um momento onde se fala muito disso, onde as pessoas, quando elas têm uma questão emocional, elas procuram ajuda, elas falam sobre isso abertamente, né? Tem várias pessoas no Instagram que abrem e falam, olha, passei por isso e isso, e agora eu tô fazendo terapia de tal tipo, e aí hoje em dia tem diversas ferramentas, Theta Healing, sei lá, teve um boom de várias terapias holísticas, né? A medicina ocidental, ela trata muito o corpo, né? E o holístico, ele vem para falar assim, somos muitas coisas. E então, a própria medicina chinesa, né? Ela trata como um todo, emocional, físico, energético, espiritual, enfim. O yoga, ele também faz isso, né? Então, nunca se falou tanto em saúde mental. E aí, por quê? Porque nunca se precisou tanto. Né? Então, as pessoas precisam muito de yoga. As pessoas precisam muito de terapia. E aí isso entra com o que a gente falou do uso excessivo de telas, do excesso de estímulos a todo momento. A gente é uma era muito ansiosa, que a gente precisa das coisas muito rápidas por conta desses estímulos, né? A gente trabalha com o Instagram, a gente sabe que quanto menor o vídeo, mais prende atenção. E isso já é um símbolo de, nossa, eu preciso fazer sei lá, pegar um tema interessante, profundo, colocar em 30 segundos para que eu consiga prender a atenção de alguém para assistir por 30 segundos. Porque se for 1 minuto, já diminui ali a quantidade de pessoas que vão ver esse vídeo. Então, é uma geração que precisa de tudo muito imediato, tudo muito rápido. Eu quero estímulo o tempo todo. Eu passo aqui na tela. Enfim, as séries, antigamente, as séries tinham um episódio de 1 hora. Hoje em dia, os episódios são de 30 minutos. Para atender essa demanda de tudo precisa ser muito rápido, né? Então, por que se fala tanto de yoga? Porque a gente precisa muito, a sociedade como um todo, né? E
O uso excessivo das telas, essa rapidez, essa ansiedade, faz com que a gente tenha muitos estímulos que levam a gente para fora. Para fora. Tudo está me chamando a todo momento. São estímulos visuais, sonoros, agitação, pressa, todo mundo sempre muito ocupado. Eu preciso estar produzindo, eu preciso estar gerando conteúdo, eu preciso, todo momento eu preciso estar fazendo algo. E o yoga, ele traz a gente para um lugar de não tenho que nada. Falo que o yoga ele dá um espaço para a gente só existir, que a gente não encontra no nosso dia a dia. Quando você realmente se aprofunda e você consegue acessar o que o yoga traz, né, que não necessariamente é a meditação é um dos caminhos. Mas você silencia todos esses estímulos externos e aí você encontra um silêncio interno onde você consegue encontrar espaço para lidar com as suas emoções, espaço para lidar com os seus barulhos, se acalmar, silenciar, observar esse fluxo de pensamentos. Então esse silêncio ele auxilia para que você consiga lidar com você mesmo. Então hoje em dia se popularizou todas essas ferramentas, inclusive o yoga, porque é um momento que mundialmente a gente precisa. Não vou falar nem só uma questão aqui, né? É uma questão de saúde mental, a gente está falando do mundo inteiro. Nossa, você estava falando, e é que eu estou aqui pensando, e é exatamente isso, né? A gente não consegue mais, ficar sozinho, né? Então a gente precisa de um som. A gente precisa escutar alguma coisa, né? A gente, se deixar, a gente não se escuta mais também, né? A gente teve um episódio que foi com o Fábio Pádua, que ele trabalha com a terapia do som. E aí ele falou sobre isso, ele falou, quantas pessoas chegam em casa e ligam a TV só por ligar porque precisa de um barulho? Eu fiquei pensando, gente, é exatamente isso. E aí tu falou, e aí tu tá falando de novo. E eu tô tipo, é exatamente isso. É o do Casa do Silêncio, né? Isso, ele Inclusive, mesmo. esse nome é maravilhoso. Não, eu adorei. Quando ele explicou no episódio, porque o nome é Casa do Silêncio, maravilhoso. A Casa do Silêncio, esse é um nome muito bom, mas a Casa do Silêncio, se você usa as ferramentas, a Casa do Silêncio é o seu corpo. Se você conseguir, né? Só que para isso você tem que exercitar. Sim. E aí, não só de, a pessoa liga a TV, né? Eu amo escutar música, isso nem é uma questão, né? Mas a todo momento a gente está recebendo estímulo visual e sonoro que leva a gente para fora. Então, na hora que... Na verdade, não tem, né? Acho que só quem exercita isso mesmo vai ter um momento de falar, nossa, agora eu vou ficar em silêncio comigo mesmo. Mas por quê? Porque quando você fica em silêncio com você tem que lidar com você. E aí, com os seus barulhos, né? Sim, que não são poucos, né? Durante as aulas, tem uma coisa que eu falo muito, né? Quando você tá ali em silêncio, né? Porque a gente entra num início de silenciamento na prática. Isso também, o início de uma sessão de yoga massagem é igual ao início de uma aula de yoga integral. Eu faço na mesma linhagem porque é para a pessoa acessar o mesmo lugar, esse silêncio interno. E aí eu sempre falo assim, né? Quando você já está de olho fechado, deixa uns segundinhos para a pessoa entender esse silêncio. Automaticamente, a grande maioria vai ficar, nossa, mas será que eu já toquei há muito tempo? Nossa, mas será que... Nossa, eu tenho que lavar a roupa. Meu Deus, a roupa tá no varal. Não lavei a louça. Nossa, tô com fome. Nossa, minhas costas tá coçando. E aí... Ou já começa a pensar, tem um boleto para pagar. É sempre um estímulo te convidando a sair daquele estado. E aí uma coisa que eu sempre falo é, observa a sua postura. Então a primeira coisa que a pessoa faz então eu tenho que sentar melhor. Tá, observei minha postura, corrigi. A sua postura física e mental. Nossa, e aí a pessoa já vai para um lugar de tipo, por que eu tô pensando nisso? Gente, mas por que a minha mente foi para esse lugar? E aí quando você se torna o eu observador, o que observa e fala assim, não, eu não preciso desse pensamento agora. Depois eu resolvo isso, você vai limpando. É como se você deixasse uma janela aberta e falava, vai, sai você também. E aí você vai vendo que você não precisa lidar com aquelas coisas agora e que para você encontrar essa casa do silêncio. Sim. É mais ou menos isso. Sim. A gente já falou um pouco sobre, mas eu queria falar ainda mais, né?
E aí você vê se a gente pode até usar essa palavra. Eu coloquei aqui, como é que o yoga pode ajudar a combater a ansiedade? Posso usar a palavra combater mesmo? Pode usar a palavra combater, mas isso pode gerar uma sensação de que você fez uma vez e combateu pra sempre. Não tem mais, exatamente, Ai, por isso que eu perguntei. Hoje eu fiz 20 minutos de yoga, nunca mais vou ter ansiedade. Não tem... Ai, gente, se fosse assim, Essa né? geração, a nossa geração, ela é um pouco assim, né? Né? Eu vou ter que fazer 2 vezes de 20 minutos. Não vai dar. Não tenho tempo. Sim. Né? Então, Sempre eu não tenho tempo. a palavra combater, ela vai muito pra esse lugar. Entendi. Se eu for colocar na minha história, Uhum. a ansiedade, o yoga combateu a ansiedade. Porque eu nunca mais tive uma crise. E sempre, nossa, tô ansiosa porque hoje eu vou pela primeira vez num podcast. Se você faz a sua prática, se você faz o seu sadhana, você já diminui isso. Então, assim, reduz. De acordo com sua dedicação e tempo nas práticas. Então, se todos os dias eu tenho 20 minutos e eu fizer 20 minutos, vai reduzir a ansiedade, sim. Vai te ajudar a lidar com as suas emoções, sim. Agora, se eu fizer 1 hora de prática, mais uma vez no mês, desculpa, quais são... Aí depende, né, também. Como que é o seu estilo de vida? Você tem muitos fatores estressores? Não, você tem uma vida mais tranquila, rotina, uma vida mais saudável? Tudo depende, não dá para generalizar. Então, combater, combate, mas de acordo com a sua dedicação e nível de entrega, né? Do quanto você vai se colocar à disposição para superar esses desafios, porque não necessariamente você vai se sentar e na primeira vez você vai sentir alívio. É dedicação, né? A gente até no yoga tem uma palavra que chama tapas, que é a ação, né? Então, tipo, nossa, eu tô ansiosa, eu tô desconfortável, eu não queria estar aqui nesse tapete fazendo isso agora. Mas eu insisto e eu faço a ação, que eu faço o que precisa ser feito, né? Sim. A gente falou também um pouquinho já do uso excessivo de telas, né? E aí, como é que é essa parte que eu coloquei aqui, que é tipo, como é que ela impacta na nossa saúde física e mental? Como assim na saúde física e mental? Na mental eu acho que eu posso até imaginar um pouco, mas como assim na saúde física? Acho que essa é mais a minha dúvida. Isso volta na pergunta anterior também. Por quê? O yoga, ele ajuda a regular o sistema nervoso, né? Então, tudo que a gente recebe de estímulo das telas, que são estímulos artificiais, né? Então, você pode sentir felicidade assistindo algo. E você pode ficar triste assistindo algo. Você pode ficar ansioso assistindo algo, dependendo do tempo que você passa ali. Porque quanto mais tempo você passa em frente a uma tela, mais ansioso você pode ficar. Gente, eu total pra assistir certas coisas. Que nem eu tinha uma amiga, você tá falando? Eu tinha uma amiga que ela virou um dia pra mim e falou, não, porque eu assisto filme na Netflix no 2 vezes. Aí eu falei, não, peraí, não tem como assistir e entender o que eles estão falando no 2 vezes. Não, tem sim, meu. Um filme, nossa, eu reduzo muito. Aí, ok, gente, isso eu não faço. Isso eu não consigo... Ufa! Isso eu não consigo assistir um filme, uma série, no episódio 2 vezes. Eu acho que a Netflix não tinha nem que ter essa opção, né? Mas que nem agora um vídeo do YouTube, que às vezes é um tutorial, que a galera gosta de... Galera, vocês gostam de enrolar num tutorial pra explicar um negocinho de 1 minuto, né? Que aí vira 10, aí eu já coloco no 2 vezes, que aí já a ansiedade de acabar logo e entender. Preciso chegar logo. Acelera aí que eu preciso chegar logo. E aí, tanto a gente vai para esse lugar da ansiedade, da pressa, que hoje em dia tudo tem isso de acelerar. Porque a gente acelera o áudio do WhatsApp, aí a gente acelera os vídeos do YouTube, aí os vídeos do Instagram, Reels, essas coisas já são, né, 30 segundos, no máximo 1 minuto, e aí você vai assistir um filme e hoje você pode acelerar. Eu sempre falo, inclusive, falo que o yoga, ele ajuda a gente não a entrar na pressa das coisas. Porque é isso, tá todo mundo com pressa a todo momento, muitos afazeres, e a gente vai entrando na pressa das coisas. Às vezes você nem tá com tanta pressa assim, mas você tá tão acostumado a ficar nesse estado de pressa que é o automático, que a grande maioria das pessoas vivem nesse estado. E nem percebem. Nossa, e nem percebem, certeza. Nem percebem. Gente do céu. E tá aí... preocupado? Você tá com cara de preocupado. Gente, eu vou sair daqui... 3 fórmulas chinesas, brincadeira. Yoga e Casa do Silêncio. Aqueles.
A programação da semana tem que A ser programação essa. da semana é medicina tradicional chinesa, yoga e terapia do som. É isso. Gente, É olha. isso. Então, unindo as duas coisas, como o yoga ele ajuda a regular o sistema nervoso, né? E aí trabalha o alongamento, então já vai trabalhar também a liberação dos hormônios de prazer, sensação de bem-estar. Quando você está em frente à tela por longos períodos, enfim, você vai ter o pós, os desconfortos. Porque na hora que você está assistindo, não necessariamente vai te incomodar. Mas a partir do momento que, ai, nossa, eu preciso tomar um banho, você trava e você já sente aquele vazio existencial de meia hora que você parou para tomar um banho. Não, e outra coisa também. Acho que entra muito nisso também a galera que vê vídeo tomando banho. Gente, banho é uma hora de relaxar. Eu não consigo fazer isso, desculpa. Colocar o telefone ali e assistir um vídeo. Quando não é um vídeo, é uma música. Aí a música você me pegou, que aí eu escuto uma musiquinha tomando banho. E é essa constância de eu preciso de estímulos. Nossa, sim. Estímulos. A todo momento, a todo momento. Porque eu não consigo lidar com Olha, gente, tá vendo? as Fui falar minhas de quem assiste vídeo, me pegou na música. A música Mas é não é que é um sobre. problema, Sim, não é um sim. problema, né? Até porque, por exemplo, eu sou muito sensível a barulho. Uhum. Eu sou de São Paulo, né? E quando eu morava lá, que eu era muito estressada, eu não tinha consciência disso. E aí, enfim, mudei totalmente o rumo da minha vida, né? Os meus hábitos e tal. E aí, hoje, eu percebo o quanto eu sou sensível a barulho. Então, se eu tô em casa e passo uma moto, sei lá, longe, mas se eu escutar, já penso, nossa, eu queria mais silêncio, porque eu já sou a fã da Casa do Silêncio. Vamos ficar em silêncio todo mundo. E não necessariamente é possível. Então, eu também coloco muitas vezes, porque se não tem o estímulo do som que eu tô colocando no banho, tem o estímulo do som do vizinho, do carro passando, da música sei lá, do carro que passou na rua de trás. Então, de qualquer forma, a gente já recebe o estímulo que a gente quer, quando eu vou lá e coloco uma música no banho, mas também o quando a gente não quer. Que você vai ser ainda assim bombardeado de estímulo sonoro. Exatamente, verdade. E aí, São Paulo é o registro. Pra mim, assim, não tô falando mal, gente, pelo amor de Deus, não tô falando mal de São Paulo. É só que eu não percebia o quanto me incomodava, que é um lugar muito barulhento, pelo menos onde eu morava era. E hoje eu tenho a consciência, porque quando eu vou pra lá, que eu penso, meu Deus, como as pessoas conseguem viver com tanto estímulo, né? Então, eu até tenho. Sei. Ai, Que a como é gente o não tá. nome? A gente não pegou o nome, mas vocês sabem. O tampãozinho, assim. Aham, sim. Enfim, fui até numa despedida de uma amiga e eu tava com um justamente porque é isso, né? Quando a gente entende as nossas necessidades, porque demorou pra eu entender que eu tenho essa sensibilidade, e aí eu coloco a pessoa e falo, nossa, mas você tá com dor de ouvido? Você não. Enfim, aí eu falo, não, eu tenho sensibilidade a barulho. Então, pra eu aguentar ficar no ambiente, pra mim é importante. Então, é isso, né? A gente tem que ver o que funciona pra cada um e o porquê que a gente. Quando não tem os estímulos involuntários, a gente. Por que eu vou lá e coloco um, né? Eu sempre falo que os excessos, eles são fugas também. Então, se eu tô a todo momento escutando música, a todo momento eu tô com uma tela na minha frente, cara, se eu parar tudo isso agora, qual vai ser a primeira coisa que vai vir que eu não tô querendo lidar? Aí eu vou lá e coloco uma música. Que é isso. Que aí eu vou prestar atenção na letra, eu vou cantarolar e não vou olhar pro que tá me incomodando. Sim. Também. Sim. E você falou de São Paulo? Gente, eu amo São Paulo, mas eu falo mal, viu? Ah, gente, pelo amor de Deus. Meu, tu entra naquele metrô. Gente, o metrô é tanta gente falando, mas ali é tanta coisa que agora tu tá falando, tá vindo assim, né? Nossa, como São Paulo é estressante, né, gente? Ó, amo São Paulo, mas não dá às vezes não, viu? E olha, eu tenho medo de Santos estar se tornando assim, tu não acha, não? Ah, ela concorda comigo. Então, aqui é assim. Eu, muito jovem, assim, eu sabia que eu não moraria em São Paulo há muito tempo. Na época, eu nem era do yoga, nem nada, mas tinha alguma coisa em mim que já falava que eu não ia aguentar. E um exemplo, eu lembro da primeira vez que eu andei de metrô e que eu senti uma dor de ouvido bizarra. E aí eu cheguei em casa, eu lembro que eu devia ter uns 13, talvez, anos, não sei exatamente. Eu cheguei em casa e falei, né, pra minha mãe, nossa, eu senti muita dor de ouvido no metrô. E minha mãe falou, normal. Normal. E aí, hoje em dia, que eu não uso, né, e tal, quando eu vou para São Paulo, eu sinto a mesma dor e eu penso, nunca ia passar, porque é a minha sensibilidade. Então, não é
porque eu não tô falando mal, porque não serve pra mim, Sim. né? Mas é isso. Muito estímulo de luz, de barulhos e eu falo que Santos é uma mini São Paulo, né? Ai, Deus. Deus. Hashtag medo. É maravilhoso porque, inclusive, isso é uma coisa relevante, né? Por que que aqui tem mais qualidade de vida que São Paulo? Apesar de ser menor, tem essa questão e tal, mas por que que tem mais natureza, né? Tem o mar ali onde a gente se recarrega, né? E São Paulo tem menos possibilidade de contato com a natureza em si, né? Na grande metrópole. E apesar disso, Santos é uma mini São Paulo, tem bastante barulho, tem bastante trânsito. Por exemplo, quando eu vim pra cá, eu não vim de São Paulo, porque eu já não moro em São Paulo há muito tempo. Eu morava em Mogi das Cruzes, que pra mim, onde eu morava era maravilhoso. Então, eu me acostumei com o silêncio, porque é interior, mas é uma cidade grande, mas ainda assim é interior. Mas eu amava lá, porque era muito silencioso. Dificilmente eu escutava um barulho assim, sabe? A ponto de me incomodar. E aí, quando eu vim pra Santos, eu não conseguia dormir, porque eu achava barulhento. Olha que coisa. E eu amo Santos. Ninguém fala mal de Santos na minha presença, porque eu amo Santos. Mas ainda assim, é uma grande cidade. É. Muito barulho, muito estímulo visual. Muita Nossa, luz, muito. Aham. né? Então, volto pro a todo momento tem coisas puxando a gente pra fora. Tem. E aí, que horas que você consegue ter um tempo pra você pra voltar pra esse silêncio interno, pra essa autoobservação? Isso é só pra quem tá muito disposto. Muito disposto. Porque você não vai conseguir da primeira vez. Talvez na segunda. Talvez na terceira, você nem quer mais voltar. Porque a gente é muito imediatista. Mas se você persiste e fala, nossa, mas eu preciso encontrar esse lugar. Porque a gente fica achando que a tranquilidade, a felicidade, a paz, ela está num lugar externo. Ela tá num lugar, mas é interno. E aí você precisa se dedicar para encontrar esse estado dentro, né? Dentro. Aí, qual que é o trabalho da yoga massagem nisso? Para quem tem muita dificuldade de fazer isso sozinho, a yoga massagem, através do toque e da pressão, ela te faz ficar. Porque se você divagou, vem uma pressão ali na sua escápula, te traz de volta para a escápula. Nossa, com uma dorzinha no pescoço. E aí a massagem, ela potencializa esse estado de presença. Porque você tem alguém fazendo esse trabalho por você, né? Tipo isso. Entendi. Gente, que episódio, hein? Que episódio. Tem alguma prática específica de yoga que você recomenda para as pessoas que passam muitas horas na frente do computador e smartphone? Se você pudesse falar uma agora para a pessoa fazer, existe? Tem como? Olha, eu falo muito isso no estúdio, vou falar aqui também. A gente trabalha no yoga com compensação. Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu fizer uma postura para esse lado e eu ficar 30 segundos, eu não posso voltar e seguir minha vida. Eu vou ter que ir lá para o outro lado e ficar 30 segundos. Para compensar o que eu fiz para um lado, eu faço para o outro. E aí, por que eu falo muito isso no estúdio, né? Porque todo mundo chega lá falando que fica de 9 a 12 horas sentado em frente a um computador, e eu falo, tá, e aí quando passa essas 12 horas, você faz o quê? Você fica 12 horas se alongando? Você fica 12 horas cuidando de você? Ah, não, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que não sei o que lá. Fica mais vendo tela, né? Vai estudar. Vou deitar e mexer no celular. E aí eu falo, olha, o seu corpo precisa compensar essas 12 horas que você ficou em frente a uma tela, em frente ao computador. Eu não falo pra ninguém, fica menos. Não, você tem que reduzir. Não tem como, porque cada um sabe da sua realidade e a pessoa tá 12 horas lá em frente à tela porque ela tá trabalhando. Você não vai chegar na pessoa e falar assim, ó, trabalha 8 horas. 8 horas é o limite, não existe isso. Mas, poxa, você precisa ficar 12 horas em frente ao computador? Você consegue tirar 1 hora das 24, já ficou 12 na frente do computador. Você consegue tirar 1 hora para cuidar do seu corpo? Para fazer uma prática de alongamento regular? Então, seja o movimento do celular, né, que a gente tá assim, mas eu tô trabalhando, tudo bem. Só que depois você compensa esse movimento para cima. As próximas gerações, elas vão ficar tudo corcunda aqui, ó. Ai. Por quê? Porque não faz isso. Então, uma das maneiras, inclusive, que eu sempre, às vezes,
indico, eu fico muito no celular porque eu estou criando conteúdo para o meu trabalho, é pegar os polegares, colocar no queixo, né? Você encosta assim, ó. Fica um pouquinho. Deixa a sua cabeça entender que você pode fazer esse movimento também, né? Porque tem gente que nem sabe que pode, né? não desconhece. Ou uma outra coisa também que eu falo muito para fazer, que, enfim, você pode sincronizar esse movimento com a respiração e que ajuda muito por conta do movimento dos braços, eu vou fazer aqui rapidamente, e também por conta do movimento da cabeça, é entrelaçar os dedos aqui atrás. A gente tende a ficar corcunda, certo? Percebe? Sim. Os ombros fechados, o queixo está em direção ao peito e eu tô aqui. Então, às vezes, a pessoa passa horas, ou até aqui. Então, é o mesmo movimento. E tô aqui olhando para baixo. Entrelaçar os dedos atrás da cabeça. Aqui, se eu olhar para frente, eu já tô abrindo o peito um pouquinho. E aí, você afasta os ombros e olha lá para cima. Respira. Na hora que exalar, arredonda, tenta unir um pouquinho os cotovelos, solta o peso da cabeça, arredonda e vai o máximo que dá. Inspira, abre. Você pode fazer isso 8 vezes. Já vai ajudar muito, você não precisou nem levantar da cadeira. Já que você precisa ficar ali. Às 12 horas. Quem sou eu para falar para você não ficar? Mas, poxa, se você pudesse alongar, né? Inclusive, eu passo vários outros. A pessoa, eu tô sentada, eu não posso levantar daqui agora. Existem alongamentos para as pernas que você tá sentado. Você coloca a perna cruzada, desce um pouquinho o seu tronco para sua lombar, pro ciático, que é uma das coisas que eu mais recebo no estúdio de quem quer atendimento com yoga massagem, meu ciático dói muito. Quantas horas você fica sentada? Ontem eu fiquei 12. Não tem ciático que aguente, não. Verdade. Então, aí eu falo, quando você estiver trabalhando, estiver sentada, faz um alongamento assim, assado. Então, é isso. Quando a gente pensa em, eu vou compensar essas horas que eu fiquei aqui, não necessariamente você precisa só ir lá pro tapete, né? O yoga, ele não é só postura no tapete. Sim. O yoga é você cuidar desse corpo, cuidar desse templo, né? Eu adoro falar isso, eu falo, o corpo em movimento, ele é uma oração, porque você está cuidando, né? É comprovado cientificamente de que nós precisamos do movimento, que o movimento cura. Então, sei lá, eu corro, tem gente que corre muito, mas não alonga. Não adianta, né? Então, você tirar esse momento para, poxa, eu já fico tanto tempo em frente ao computador, eu vou me presentear com uma prática, eu vou me presentear com uma massagem, porque o seu corpo vai precisar, né? Cabeça para trás um pouquinho. Nossa, eu olhei tanto para a tela do celular. Tenho certeza que esse movimento do pescoço é encurtado para praticamente 80% das pessoas que estão ouvindo isso agora. Então, é nesse sentido, assim, sabe, que, poxa, eu preciso fazer isso, eu preciso ficar aqui às 12 horas, mas eu vou compensar meu corpo me dando esse presente, que é um autocuidado, que é, ainda assim, olhar para as suas questões, né? Nossa, estou com uma dor aqui no ciático, eu faço um alongamento que vai me ajudar instantaneamente, porque o alongamento para o ciático, ele é isso, né? Então, são ferramentas que você pode incluir na sua rotina com muita facilidade, sem precisar de muito esforço e investimento, né? No YouTube tem diversas aulas gratuitas, inclusive, de alongamento. Tem fisioterapeutas excelentes falando como você se tratar em casa, né? Sim, sim. A gente tem que se cuidar, né? Urgentemente a gente precisa se cuidar. Todos nós. Todos nós. Seja com todos os tipos de terapia que tenha, seja com o yoga, né? A gente precisa se cuidar, assim, num nível... me fugiu a palavra, mas assim, urgente. A gente precisa se cuidar, urgente, né? O ser humano, ele é muito complexo, né? Pra gente colocar numa caixinha. Então, parece que a gente esqueceu de se cuidar, né? Ou não, você não... Não sei, no meu olhar parece que a gente se esqueceu. A gente faz tanta coisa que... depois eu faço isso, depois eu vejo. E aí, até tem... Ou, por exemplo, hoje se fala muito de autocuidado, mas muitas vezes, o que é o autocuidado, principalmente pro público feminino? É mais uma questão estética.
Meu momento de autocuidado é fazer um skincare. Meu momento de autocuidado é cuidar do meu cabelo. Não que isso seja um problema, não é. Mas o autocuidado, ele é mais profundo do que isso, né? Você está cuidando ali da questão estética, cuidando do seu corpo até, né? Treinando e tal, beleza? Mas quando que você cuida das outras partes de você? Porque a gente está muito apegado que nós somos só esse corpo. E aí, quando igual você falou assim, mas como assim cuida do mental e do físico? Ao mesmo tempo que é uma coisa só, não é, porque eles precisam de coisas diferentes, né? O seu corpo muitas vezes vai precisar de uma corrida intensa para descarregar. E a sua mente, ela vai precisar de que você fique recluso, silenciado e sem estímulos para você lidar com alguma emoção que você está guardando. E aí, o que eu me identifiquei dentro do yoga e das terapias holísticas é que a gente olha para o ser humano de uma forma mais ampla. Né? Eu cuido da minha mente, mas eu também preciso cuidar do meu corpo e eu também preciso cuidar da minha vida espiritual. E isso está sendo comprovado cada vez mais, até em relação a estudos do câncer. Eles não ignoram a questão emocional, a questão espiritual do que está por trás das doenças, né? E fielmente, cada vez mais, vem se comprovando isso cientificamente, que todas as doenças, elas são de cunho emocional. Então, alguma coisa no seu emocional te faz desencadear doenças físicas. Olha, que episódio, hein? De verdade, Tamires. Cara, a gente tá chegando ao final, mas temos mais algumas coisas aqui. Se deixar, eu falo até... Não, mas pode falar obrigado. Eu adoro, adoro. Se deixar também jornalista, só vai na conversa, né? viu? Só vai. Vamos para aquelas últimas perguntinhas, Vamos até lá. que é meio clássico. Quero começar a praticar yoga. Quais são as suas recomendações? Comece. Com o que tem, do jeito que dá. Consigo 10 minutos. Faça uma prática de 10 minutos. Não entre em comparação, né? Porque tem muita gente que fala, eu não vou conseguir, porque eu não tenho alongamento. Se desprenda de todos os estereótipos. Não existe um corpo perfeito para a prática de yoga. O yoga que é feito para todos os corpos, né? A postura é a que se encaixa dentro da sua possibilidade hoje, porque às vezes a sua possibilidade hoje é uma e amanhã seu corpo já pode um pouquinho mais. Então, vai começar a praticar? Roupa leve e confortável. E dedicação. Hoje eu me dedico 10 minutos. Amanhã, depois de amanhã, eu me dedico 15 minutos. O yoga ele é muito transformador. E a partir das primeiras práticas, você já vai sentindo os benefícios e já vai querendo ampliar. E isso vai acontecer naturalmente. Então, não se prenda. Não espere ter mais alongamento. Isso você vai conquistar com o tempo. Então, quero começar a praticar, não sei por onde começar? Cara, tem aula de 10 minutos gratuita no YouTube a rodo, sabe? Então, apesar do yoga ter se tornado um produto, ele ainda é acessível, sabe? É muito acessível. Porque é isso, tem prática gratuita, tem aula gratuita. Em Santos tem aula gratuita em diversos pontos. São Paulo também, no Parque Ibirapuera, tem bastante aula gratuita. Então, o que você precisa para começar a praticar yoga? Vontade. Perfeito. E aí agora, conselho para quem está enfrentando dificuldade para se manter na prática regular. A gente tende a começar e parar as coisas todas, né? Justamente pelo imediatismo. Eu perco o interesse muito rápido. Um conselho para permanecer na prática: comece a observar que o seu corpo, ele sempre vai agradecer. Se você faz uma prática de 10 minutos, uma prática de 1 hora, seu corpo vai agradecer você ter tirado esse tempo para você. Então, um conselho: atravessa respirando. Vai lá para sua prática. Tô desconfortável, eu tô com pressa, eu tô com pouco tempo hoje. Respira isso. Porque a respiração, ela vai fazer o trabalho de te trazer de volta sempre, né? A nossa âncora do yoga, ela é a respiração. Então, atravessa respirando, vai pro tapete, mantenha a sua prática regular. Não conseguir hoje 1 hora, tudo bem, faz 10.
Ah, não conseguiu hoje em momento nenhum. Tá deitado na cama, faz um alongamento lá rápido. Mas não deixa de fazer. Não deixa de fazer. Atravessa respirando. Isso aí. Antes da gente fazer um jogo, fala seu Instagram. Quero praticar com você, como é que faz? Bom, meu Instagram é tamiresmaria.yoga. Eu tenho um projeto de yoga ao nascer do sol e ao pôr do sol aqui em Santos, que chama Renascer com Yoga. A gente tem edições quinzenais e mensais aqui em Santos, no Quebra-Mar, e também na Praia Grande, no Canto do Forte. Estão todos convidados. Então siga também o nosso perfil, Renascer com Yoga. E a gente também visita outras cidades, levando, eventualmente, assim, aulas. Então acompanhem, é bem interessante. Inclusive, a maioria dos nossos alunos desse projeto, eles são iniciantes. Então, as aulas são incríveis e acessíveis. Então, a gente tem criança que pratica junto, sabe? legal. Idosos. Então, é uma prática que abraça todos os públicos, justamente porque a gente pensa em quem está começando. Porque existe esse estereótipo, né, de, ai, mas eu não tenho alongamento, ai, mas eu não vou conseguir fazer determinada postura porque eu não tenho força. As nossas práticas, elas são voltadas justamente para o público iniciante, para que as pessoas se conectem, conheçam. E aí, é inclusive um convite, né, que a gente fala assim, você vem, pratica com a gente aqui no evento, e a gente tem aulas abertas para a pessoa ir praticando em casa até o evento seguinte, sabe? Então, é bem interessante. Acho que é isso. É só chamar lá no Insta, posso chamar? Pode chamar. Tem o link na bio, lá você consegue falar comigo, com a equipe, que está sempre de prontidão. Para reservar também, né? A gente tem uma prática agora, no dia 17 do 8, lá no Canto do Forte. No link da bio você encontra. A inscrição é tudo bem fácil de fazer, justamente porque a gente quer que as pessoas tenham facilidade para se conectar e estar lá com a gente, que é o que é mais importante. Perfeito. Agora, bora pro nosso jogo? Vamos. Ó, a gente vai fazer um verdade ou mito. Tem algumas frases aqui. Tá preparada? Tô preparada. Você pode dizer, tipo, não precisa explicar se você não quiser, tá bom? Fica por você, tá? Então, bora pro nosso jogo, verdade ou mito, tá? A primeira frase é, quero saber se é verdade ou mito. Yoga é apenas para pessoas flexíveis. Mito. Mito, né? Mito. Ah, tá. Apesar de ser popularmente conhecido justamente pelos asanas, né? A gente, inclusive, recebe diariamente mensagens, né? De, ai, mas eu não consigo fazer determinada postura. Yoga não é postura. Inclusive, uma informação importante. A palavra asana significa postura firme e confortável. Então, não existe uma postura a se chegar. É a postura firme e confortável para o seu corpo, e isso é acessível para todos os corpos. Olha, ufa, porque eu também não sou nada flexível, viu? Se E vocês não querem precisa. saber, sou nada. Meu, tem uma aqui que é muito engraçada, mas eu vou fazer. Tá. Essa é muito boa. Você precisa ser vegano para praticar yoga? Ai, meu Deus, as pessoas acham isso mesmo. É mesmo? É mito, gente. As pessoas mito. acham? Acham. Ai, não, gente. Ou acham que assim... Peraí. Isso entra também no estereótipo. Isso tá no estereótipo. Gente, né? que loucura. Professor, praticante, vegano, vegetariano. Na filosofia em si, a gente fala muito... A gente não, né? Está nas escrituras, que fala muito da gente purificar o corpo e tal, de ter uma visão mais ampla, né? E de não se alimentar dos animais. Mas não... Mas isso é um mito. Não precisa. Inclusive, se você não for vegano, se você não for vegetariano, isso não vai te prejudicar na prática. Isso nem deveria estar em pauta. Isso é só pelo estereótipo. Então, quando a gente tira todos os estereótipos, qualquer um pode ser praticante, de qualquer idade. Arrasou. Yoga pode ajudar a melhorar o sono? A qualidade do sono? Muito. Verdade, muito. então. Verdade. Ajuda muito, inclusive tem posturas, tem práticas respiratórias que são especificamente para ajudar no sono. Olha que tudo. Eu faço regularmente, assim, em casa, quando a gente fala, vamos fazer uma prática para dormir, já aconteceu de fazer a prática e dormir no tapete, e levantar e dormir na cama depois. Adorei. Porque funciona. Olha tudo. Funciona. Somente mulheres praticam yoga?
grande parte do público interessado é o público feminino. Mas também voltamos a falar do estereótipo e aí também do julgamento, né? Porque tem muito Sim. julgamento de que homem que pratica yoga é X ou Y, porque, né, fere a masculinidade de alguns homens, mas não. Isso é mito, não é para o público feminino. O yoga, mais uma vez, reforço, é para todos os corpos. O yoga é para quem quer praticar. E é aquilo, né? Se você é homem e tem masculinidade frágil, a culpa não é do yoga, né? Você precisa se tratar com a terapia, com a terapeuta, né? Exatamente. Então, tem que procurar, de repente, a psicóloga, né? Então, mas é isso. Existe sim esse estereótipo, mas, gente, não caiam nessa. Tá melhorando, né? Tá melhorando, inclusive no Renascer com Yoga, a gente tem recebido muitos casais. A gente Olha, fica tudo. muito feliz, Tudo. justamente porque eu e o meu parceiro que a gente desenvolve junto, né, esse projeto, e aí eu não sei se por sermos um casal tá atraindo bastante casais também. A gente fica muito feliz porque é difícil os homens se interessarem em irem sozinho de cara, sabe? Então a gente estimula mesmo, convida esse público a participar. Para desmistificar isso e ver que isso não é real. Até porque é aquilo, né? Uma prática que é para ajudar. Da onde você tirou da sua cabeça que você vai se tornar algo, até porque você não se torna nada, já indo também para outra linha que vocês já me conhecem, já. Então, assim, você não vai virar nada e não vai se tornar nada, até porque ninguém vira e nem se torna, tá bom? Exatamente. Então, assim, vai lá, que é para ajudar, entendeu? Exato. Nessa última edição que nós tivemos em Santos, tiveram alguns homens, assim, e que deixaram seus depoimentos, tá lá no perfil, inclusive, né, acompanhem, que ele fala, nossa, foi incrível, eu amei, porque é um momento ali de conexão com você mesmo, sim. sabe? E ainda mais essas práticas que elas são na natureza, né, na praia, nossa, é muito profundo, assim, a gente viu homens chorarem fazendo yoga na prática do Renascer com Yoga. Então, isso não tem nada a ver com a masculinidade frágil de ninguém. Sim. Então, o yoga é para todos, para homem, para mulher, para criança, para idoso, para todos. Perfeito. Bora para mais. Yoga pode ajudar... Não, esse aqui a gente já falou sobre, não vou ler. Yoga pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Verdade, até eu posso dizer que é verdade, né, agora. Depois uma aula... desse episódio de aula aqui, eu falo para vocês, é verdade. É verdade. Vamos mais aqui, deixa eu ver. Você precisa de um estúdio ou de equipamentos caros para praticar yoga? Mito? Mito. Você não precisa nem comprar um tapete para sua primeira aula. Então. Você pode usar um tapete que você tiver na sua casa. Eu sempre falo assim, coloca uma cobertinha para ficar fofinho. Sim. E não precisa de... inclusive, uma das coisas que eu mais admiro do yoga é você não precisar de grandes investimentos para começar. Tudo, verdade. Né? Então, você não quer assinar um estúdio para ir praticar, você pode praticar em casa. Se você tiver internet, você consegue fazer pelo celular, você consegue fazer na televisão. E aí, tendo apenas um espaço, eu sempre indico não fazer direto no chão. Só isso. Só isso, sim. Coloca um tapetinho, uma mantinha, uma coberta. Mas também não vai fazer na cama. Ou pode, tudo bem? dependendo da prática, pode. Então, tudo bem. Dependendo da prática, pode, tudo sim. Bem. Entendi. Se for uma prática para acordar bem, para dormir bem, alongamento na cama, a gente Perfeito. Para quem vem fazer massagem comigo e fala, eu tenho dor na lombar, eu já passo direto alongamentos para fazer na cama. Falo, antes de levantar, você vai fazer isso, isso e isso. Antes de dormir, você vai fazer isso, isso e isso. Na cama mesmo. Que a pessoa não ter desculpa de, eu não quis ir pro tapete porque tava frio. Faça na cama. Isso aí. Bora pra última? Bora. Yoga é incompatível com prática de outros esportes ou atividades físicas. Mito, né? Mito. O yoga auxilia. Aí, ó. Então, se você corre, o yoga vai ajudar por conta do alongamento, consciência corporal. Se você faz musculação, a musculação ela é maravilhosa, eu amo, mas ela enrijece. Então, uma coisa maravilhosa é, fiz musculação hoje, amanhã eu faço uma prática de yoga e solto toda essa musculatura que ficou enrijecida. Então, para todos os esportes, sei lá, faço Muay Thai, faço uma luta, o yoga, ele potencializa os seus resultados do esporte, da atividade física que você já pratica. Olha, tudo. E estamos aí nas Olimpíadas, entendeu? Então a gente, Exatamente. já faz essa conexão já, entendeu? Exatamente. Certeza, sempre tem um, né? Sempre tem um. A galera sempre procura, né, formas de
de ajudar mesmo, né? No esporte que a pessoa pratica, né? Exatamente. Até você pode, comparando assim com as Olimpíadas, né? Você pode ver que quando o atleta ele vai começar, qual que é a primeira coisa que ele faz? Pode ser da natação, pode ser da ginasta. Ela se posiciona, Nossa, ela respira. Na natação, a mesma coisa. Se posicionou para pular na água, respira. Então, o yoga, ele potencializa justamente porque a gente respira nas práticas, né? Traz sim, consciência, você aprende a respirar praticando yoga. sim. Tamires, muito obrigado. Foi um episódio maravilhoso. Ai, Temos que encerrar nosso episódio, mas foi um episódio maravilhoso. Eu tenho certeza que você tirou não só as minhas, ela tirou, mas tirou de mais gente. Eu tenho certeza. Foi um episódio muito bom, uma aula, uma verdadeira aula para quem quer começar na prática, né? Eu fico muito feliz porque são ferramentas que eu acredito tanto, sabe? Sim. Me ajudaram tanto e eu quero entregar isso para as pessoas, né? Que conhecimento transforma. Então, estou muito feliz com esse convite de ter participado. Gratidão. Deixa mais uma vez seu Instagram para quem quiser ir lá te seguir e procurar. tamiresmaria.yoga e Renascer com Yoga. Sigam, acompanhem meu trabalho. Estão todos convidados para a nossa próxima prática, para os nossos eventos, que são muitos. Isso. Serão todos muito bem recebidos. E acompanha lá no Insta para ver toda a agenda, né? Exato. Por favor, é isso aí. E todas as outras informações estão no link da bio. Lá vocês têm meu WhatsApp, o WhatsApp da equipe. Consegue falar com a gente full time, estamos à disposição. Perfeito. Obrigado, viu? De nada, muito obrigada. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso queridíssimo TaoriCast. Eu vou pedir também para vocês me seguirem lá no Instagram, em todas as redes sociais, @VitorLeutz, como tá aparecendo aqui embaixo. Segue também o TaoriCast, ó, estamos com QR Code aqui para vocês entrarem lá, e aí você vai pro Spotify, pro Deezer, pro Instagram, para todas as redes sociais que o TaoriCast tá aqui nesse QR Code, tá bom? Segue também a nossa patrocinadora, a Fitofórmula, segue o Guia Natural Saúde, entra no Instagram do Espaço Taori para você ver outros podcasts, cursos e eventos que acontecem aqui também. E aí eu tenho mais algum recado que eu tô esquecendo, peraí, vou lembrar, lembrei. No YouTube você consegue acompanhar a gente pelos cortes, isso, nosso episódio sai na quarta, quinta, sexta, segunda e terça. A gente tem corte desse episódio que saiu na quarta-feira e lá no TikTok você tem cortes menores de vários episódios novos, episódios que já passaram. Lá é bem legal também de acompanhar. Quem tá assistindo a gente no YouTube, se inscreve aí no canal, comenta aqui, deixa algum comentário pra Tamires que depois eu mando pra ela. Curte o vídeo, tá bom? E quem tá nas demais plataformas, segue a gente que também dá. Tamires, mais uma vez, muito obrigado, viu? Foi um episódio maravilhoso. Contem comigo sempre. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.